Joga. Vai, Tu não deixa jogar Cala a boca. celular. depois tu corta, Laís. Joga. Começou. Tá, vou apresentar aqui pra vocês meu deck profile de Prankids, que fez eu ficar em segundo lugar no torneio de carnaval. Três verdes, o padrão de todo Prankids. Três azuis. Três vermelhos. E três amarelos. Quase todo deck Prankid joga com esse mesmo padrão aqui, porque o deck começa a fazer muito combo e traz muita carta do deck, então é sempre importante ter 3 cópias de cada uma. Sendo que tem às vezes que nem tá no deck, né? Ou não usa tudo. Então é sempre bom. Normalmente os principais combos de Prankid vão usar uma de cada, então é necessário ter sempre 3 de cada. Tá, para completar os monstros eu estou usando 2 Swamps apenas. É uma carta muito forte no deck, porque ela pode substituir para fazer um material de fusão do Batley, que é o high geek do deck. Assim como também ela busca poly, que o deck depende de polimerização para começar todos os combos. Então é uma carta muito forte e nesse torneio normalmente eu uso 3 dela, mas nesse torneio eu preferi usar só 2 para dar lugar a umas outras cartas que eu achei que seriam mais interessantes. De range traps eu estou usando 3 Ash para parar os combos do oponente. E como o Prankid também é um deck que consegue dar um OTK com uma certa facilidade e às vezes parar um turno do oponente, dando uma Ash no momento certo, pode me garantir a vitória, assim mesmo como no meu próprio turno. Então eu acredito que 3 Ashes ficam boas no deck. Uma Effect Veiler só, porque eu acho que basta parar um efeito de monstro para pelo menos quebrar metade do combo, principalmente contra decks que eu peguei Noble Knight, também para Invoked Mech Knight. Eu acredito que basta parar uma vez o Aleister, apesar de que não veio nenhum Invoked Mech Knight. Sendo que tem muito Altergeist na cidade e também tem muitos decks, tem Paleofrog, são decks que não vai fazer tanto efeito eu ter mais de uma Ashe na mão. Então eu acredito que uma só foi o suficiente. Me ajudou bastante no torneio. De spell eu estou usando 3 Khaled para evitar hand tap. Também ajuda bastante na hora de cauterar o oponente, porque atrasa um bocado. Então eu acredito que 3 Khaleds para mim foram essenciais. Pra mim também. Tá, padrão do deck também, 3 Instant Fusion, porque o deck depende de fusão, às vezes você precisa de 2 monstros Prankids em campo, não tem como nenhuma polimerização na mão, então Instant Fusion ajuda para começar o combo, e também nos maiores combos, se tiver uma Instant Fusion na mão e não for necessário, há outros bichos neste deck que eu posso trazer com ela também, que inclusive me ajudaram a ganhar o torneio me ajudaram a ganhar o duelo contra Samurai Super Pesado, que o que me salvou foi eu ter comprado um Instant Fusion. 3 polis necessário no deck. Bem, eu só estou usando uma Invocation, porque como o efeito dela só pode fundir monstros da mão, eu acredito que eu quero sair com uma na mão, mas eu não quero sair com 2. Porque dificilmente eu vou conseguir fazer 2 fusões usando monstros da mão. Eu normalmente utilizo uma para fazer da mão e o resto do jogo do Prankids é em campo. Além do que tem a própria carta do Prankids, que é efeito rápido, então eu acredito que uma Invocation só seja suficiente. De main deck eu estou usando também 3 Tifons, porque como eu falei tem muitos decks que usam taps, então às vezes uma Rivalis, uma Gozen pode me atrapalhar bastante, além do que existem vários campos que atrapalham e também pode tirar uma carta lá atrás do oponente, me facilitando o OTK. 2 Terraform. Só pode 2, Só pode né? 2. 2 campos. Por que não 3? Eu acredito que 3 campos do Prankids deixa o deck um pouco lento e a chance de zicar maior. Até mesmo porque no meu deck eu não uso Desares. Eu acho que a Desares facilita muito eu banir 3 Prankids do mesmo tipo e acaba atrasando bastante. Então eu acredito que 2 campos é o suficiente, sendo que eu não vou banir eles do deck e eu também posso acessar o campo pelo efeito do papagaio do extra deck.
Então eu acredito que eu não quero abrir com os 2 campos na mão. Um campo é o suficiente e muito menos abrir com 3 campos. Então eu acho que 2 campos é mais do que o suficiente para o deck. Também só uso 2 polis. O deck ele recicla muitas cartas, principalmente por causa da Prankish. E também eu posso tributar com o efeito do papagaio, eu posso tributar com o efeito do cachorro, do extra deck, e adicionar ela novamente à mão. Então eu acho que 3 dela, apesar de ser uma poli que eu posso ativar 3 por turno, se eu tiver as 3 na mão, eu acredito que 2 é o suficiente. E 2 Pranks. Essa é uma das cartas mais fortes do deck, porque se eu vier com mais de uma na mão, eu posso utilizar para o efeito dela mesmo, criar um token. Ela também recicla no final do turno, me adicionando uma carta à mão e reciclando meus Prankies do cemitério, que eu uso bastante. Eu só estou usando 2 porque eu não tenho a terceira. Eu não consegui a terceira dessa carta, senão eu usaria a 3 dela. Mas é uma carta muito forte e também é uma carta que faz com que o oponente gaste hand trap, como principalmente Ghost Ogre. E se não gastar, ela fica lá, fica reciclando, sendo que se eu tiver 2 na mão, eu posso utilizar uma como descarte para ativar o efeito da outra. E dificilmente, se vier 3 na mão, a tua mão vai zicar, porque ela mesma já te dá a jogada. Então eu usaria 3, mas eu só tenho 2, então eu só coloquei 2. De trap, um plano. Tá, porque só uma? Eu acredito que essa carta é o tipo de carta que ou você vai querer no cemitério ou você vai querer no campo, dependendo do deck que você está enfrentando. Normalmente eu uso ela no cemitério para banir, evitar ataque, às vezes eu quero manter um Prankids em campo, ou o oponente traz um bicho muito grande. E quando eu sei que eu estou jogando contra algum deck que usa muita tap, normalmente eu deixo ela setada para fazer link no turno do oponente e ter acesso ao dragãozinho aqui, que é uma carta muito forte contra tap, porque eu posso tributar ele e com essa carta eu tenho acesso a ele muito rápido. Além do que eu posso combar usando Prankids e além de destruir todas as taps do oponente, eu ainda posso ligar o efeito dos Prankids menores e encher meu campo novamente para jogar o próximo turno. Tá. Do main deck é isso. Vamos pro extra. Extra deck. Extra deck. Tá, o meu extra deck, um pouco fora do padrão do Prankids, eu acho que é o suficiente usar só 2 do foguetinho. Até porque o efeito dele é uma vez por turno só. Normalmente o deck recicla bastante. Então eu não acho necessário usar 3 dele. Dá pra tirar uma das cópias dele pra poder abrir espaço por uma outra carta, um outro monstro de extra deck que vai me servir em um determinado momento lá na frente. Eu uso 2 dele. Normalmente eu uso um como alvo de Instant Fusion e o outro eu uso pra atacar. É uma carta muito forte, ela já me salvou bastante, principalmente contra Altergeist e decks que ativam Mirror Force e coisas do tipo. Porque pelo efeito dele, o oponente, quando um Prankid declara ataque, não só ele, qualquer Prankid, o oponente não pode ativar cards até o final da etapa de dano. Me ajudou bastante contra Sky Strike também, em um torneio passado, para não trazer aquela guerreirazinha do cemitério. E além do que, no turno do oponente eu posso tributar ele e trazer 2 monstros do meu cemitério com nomes diferentes que não sejam fusão. Prankid. Posso trazer 2 links e com a trap eu já posso acessar o dragãozinho, o link de nível 4. Então eu acho que é uma carta muito forte, tem um ataque razoavelmente bom, de 2000, e tem um efeito muito forte tanto na fase de batalha quanto no turno do oponente. Então eu utilizo 2 para ter certeza de que eu vou conseguir acessar ela. Também só uso 2 papagaios, não acho necessário o uso dos 3, devido ao deck reciclar bastante. Normalmente tu vai querer ter um no extra deck e um no cemitério, e eu acho que é desnecessário usar 3 dele. Uso 2 cachorros, que é uma carta forte também. Normalmente ela fica em campo, para no turno do oponente eu poder tributar. Adicionar 2 cartas de Prankids do cemitério em nome diferente para minha mão. E também ajuda bastante no OTK, porque ela vai dar 1000 de ataque com Prankids para qual ela aponte. Sendo que eu posso fazer 2 dela e ter um ataque razoavelmente alto. Então eu acho necessário usar sempre 2 dela. Um grifo, para eliminar algumas traps. Fênix, para tirar algumas traps de campo que atrapalham bastante, assim como algumas spells também, contínuas. Então eu achei necessário colocar um Batter e um dragãozinho, um Hold. Tá, como esse aqui eu já expliquei, que eu posso tributar ele, é um efeito rápido, e posso destruir todas as spells e trap do oponente. É muito forte contra decks como Altergeist,
decks frogs e decks que dependem bastante de tap. Também contra Strike. E além do mais, se o oponente destruir ele, eu posso adicionar qualquer card do meu cemitério à minha mão. O Batley, que é praticamente um Raigeki, que normalmente eu trago ele no turno do oponente para tributar e destruir todos os monstros do oponente. Além de que os dois também têm ataques significativos, de 3.000, e normalmente ganham o ataque do campo, ou do cachorro e assim por diante. Não acho necessário mais de uma cópia de cada um, porque normalmente eles só vêm para ativar os seus efeitos. Então, como o deck recicla bastante, quase sempre eles voltam para o extra deck. Um sapo, padrão. Uma Restrict e um Linkuriboh. Essa carta aqui, apesar do que normalmente não se usa ela, foi muito importante para mim, principalmente para passar no Samurai Super Pesado, que eu já tinha gastado a maior parte do meu extra deck e ele ainda assim tinha um monstro com uma defesa muito alta e provavelmente eu não conseguiria tirar em batalha. Então eu tenho acesso a ela com a Instant Fusion, consigo retirar o monstro do oponente ou fazer ele gastar uma negate. Se caso eu conseguir pegar o monstro, posso fazer um Linkuriboh e continuar combando, assim, sem gastar as cartas da minha mão. Lembrando que o Prankids ainda pode fazer combos bastante grandes sem necessitar da Instant Fusion. Então é um bom alvo para Instant Fusion. E o Linkuriboh, porque o Prankids, além de ter monstros de nível 1, que às vezes eu não quero deixar em campo, prefiro no cemitério, também posso utilizar o Restrict para fazer ele. Além do que uma defesa no turno do oponente. E um Ball Reload. É uma carta extremamente forte, que pode ser acessada com facilidade no Prankids, devido ao Prankids conseguir trazer muitos monstros para campo e que também pode por si só ganhar um duelo, dependendo de como esteja. É uma carta forte e necessária no deck. Se tivesse Banshord... Se tivesse o Banshord... Estaria o Banshord. Estaria o Banshord. Certo. Side deck. Vamos agora para o side. Como estava cheio de Alteration no torneio, também tinha Paleozoic Frog. E o Prankids, ele se atrapalha muito com o trap desde a inicialização vermelha. No torneio, todas as vezes que após o side eu saí com ela na mão, eu ganhei. Prankids é um deck que consegue dar o TK com certa facilidade. Então, às vezes, pagar metade dos pontos de vida e travar as cartas traps do oponente é o suficiente para virar um jogo. Twin Twist. Também às vezes é necessário tirar algumas cartas, principalmente Khaled, que o oponente deixa setado, então é bom ter 3. Sendo que eu já tenho 3 Tifon no main deck, mas normalmente se eu necessitar eu posso trocar. 2 Effect Veiler, para ter certeza contra decks que usam muito efeitos de monstro, principalmente contra o Noble Knight e Invoked. É muito bom sair com uma na mão, inclusive no torneio, na semifinal, eu ganhei por causa dela. Os dois jogos eu ganhei por causa dela. E é uma carta muito boa. Um Prankatops. Eu queria colocar 3, mas não tenho. Não consegui achar das 2 dela aqui na cidade. É uma carta muito forte no formato, porque é muito fácil de ser invocada. Ela tem um ataque significativo e um efeito ainda melhor. Por ser um efeito rápido, eu posso usar tanto no turno do meu oponente quanto no meu turno. E eu posso tirar várias cartas que me atrapalhem, como Gozemet, Rivales, além de tirar monstros que possam ser alvo, possam ser destruídos. E 2.600 é considerado um ataque bom, eu também posso utilizar ele para acessar links genéricos no meu extra deck, então é uma carta muito boa. Eu gostaria de usar 3, mas eu só tenho uma dela. Tá bem. Cálice, 2 cálices são ótimos. Eles não são tão necessários assim no deck. Eu coloquei porque no último torneio eu acabei perdendo por causa de Vend Fiend, que é uma cartazinha que eu não esperava, então o Cálice ele me ajuda bastante com esses monstros que, como Vend Fiend, Majest Fiend, além do que é uma boa negate para ficar setado, e é uma carta que eu posso usar também no cálculo de dano. Ajuda contra alguns decks que tem monstros de efeito e também na hora de atacar. Pode salvar na hora do OTK, aqueles pontinhos a mais. Mas eu não uso 3, eu acho desnecessário usar 3, 2 é o suficiente. E como eu esperava muitos decks de extra deck, combo artefato. Só uso uma foice porque eu não quero sair com ela na mão, de jeito nenhum. Então, o Prankids também não destrói cartas, as minhas próprias cartas ele não destrói. E eu não quero depender, gastar um Twin Twist ou gastar um Tifon numa própria carta minha, mesmo que isso
atrapalhar o oponente. Então eu só uso uma e uso 3 santuários. Porque eu quero de qualquer maneira acessar ela já no primeiro turno, principalmente depois de side A, para poder parar o extra deck do oponente. Isso aqui é essencial contra decks que usam extra deck. E também é muito forte, porque normalmente decks que usam extra, se não utilizarem o extra, ele não tem outros recursos. Então contra Invoker de Magic Knight, contra o próprio Prankids, contra deck de Frog também é muito útil, porque se ele não acessar aquele sapo, ele quase não tem defesa, dá pra relevar. Então eu achei interessante colocar, apesar de eu não ter usado em momento algum do torneio, eu achei interessante usar como site. Então foi isso. Essa foi o deck profile do Edinaldo, que ficou em segundo lugar no torneio do Carnaval.